especialmente para você, meu amigo, você, minha amiga. Estamos iniciando a apresentação de mais um Diálogo Espírita. Não nos interpretem mal, por favor. Nós não temos nada contra a obediência a certos dogmas religiosos, a prática de cultos exteriores, o cumprimento de determinados procedimentos ritualísticos ou expressões de devoção a imagens ou esculturas. Apenas precisamos esclarecer o porquê da doutrina espírita não adotar nenhuma destas práticas, algumas delas entendidas até como inoportunas e mesmo inconvenientes. O espiritismo, tanto no trato entre os encarnados como no intercâmbio mediúnico através da mediunidade, portanto com os desencarnados, procura manter sempre o princípio exemplificado de Jesus, que é a simplicidade nas suas práticas. Nada, portanto, de mistérios, nada de pompas ou de luxo, nada de fé cega. Isso tudo no nosso tema livre de hoje. No quadro, o Espiritismo Responde. Será que o espírito recobra a consciência logo após a morte ou a desencarnação? E no Fonte Allan Kardec, Loucura e Suicídio. Diálogo Espírita está no ar. Estamos iniciando nosso tema livre de hoje para falarmos sobre dogmas, rituais, cultos e uso de imagens. Eu coloquei na abertura que a gente tem o maior respeito por quem inclui em suas práticas religiosas uma ou mais desses itens, né? E a gente vai falar alguns deles aqui, mais comuns, inclusive aqui no Ocidente, porque a gente sabe que nas religiões orientais também existem muitos rituais entre os hindus, budistas, não sei se tanto, mas várias outras religiões por aí, seitas, né? Que às vezes tem as grandes religiões monoteístas, mas existe outras, uma fragmentação bastante grande e cada uma adota. Então nós vamos ver aqui e vamos começar por dogmas, cuja definição é o seguinte: artigo de fé fundamental e indiscutível. Dogmático quer dizer também autoritário. Então nós já começamos com um problema aí. O dogma vem geralmente uma coisa imposta de cima para baixo e que as pessoas, os fiéis, são obrigados a crer porque alguém num nível, uma liderança, um sacerdote, em algum tempo, em algum momento, determinou que deveria ser assim. E nós espíritas não concordamos muito com esse tipo de situação. No Evangelho segundo o Espiritismo, explica assim, vou ler aqui rapidamente um resumo. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todos têm seus artigos de fé. Sobre esse aspecto pode haver ser raciocinada ou cega. Então depois eles vão comentar aqui, eu vou fazer esse apanhado, vocês... Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação tanto o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso produz o fanatismo. E nós temos exemplos aí na mídia, vira e mexe, né? Deu uma acalmada aí, mas no tempo como é que chamava lá? Aquele pessoal lá que vivia cometendo ataques terroristas, daqui a pouco a gente lembra. E em ir assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. São criações humanas por conveniências de poder ou interpretações distorcidas de ensinamentos morais ou livros considerados sagrados. Quer começar em cima disso?
Então, o dogma, né, ele veio assim muito forte para nós no tempo romano, né? Que eles ali, para organizar a religião católica apostólica romana, eles então criaram dogmas e foram através dos anos incorporando isso na religião, como forma de ser verdadeira e indiscutível. Então, tinha os concílios em que eles chegavam a um acordo no que seria adotado na igreja. Então, nós temos o caso do Pai Nosso, que é uma prece dominical. Mas Jesus, em nenhum momento na passagem bíblica, diz isso, né? Então, a prece, o Pai Nosso, é uma prece para fazermos quando nós sentimos aquela vontade de estarmos em comunhão com Deus. Não precisa ser no domingo, não é dominical, ela é de todo dia, mas ela foi ali criada, como também o celibato, né? Foi imposto, é um dogma. Então, os padres, eles deixaram, não pode se casar, eles não podem se relacionar a ter famílias. Lá no início, até que tinha os papas que tiveram família, eram casados, mas depois foi um outro dogma também imposto. Assim como na religião, né, apostólica romana, nós vamos encontrar dogmas em outros segmentos religiosos, né, em outras seitas, e que é daquele jeito e não se discute. É uma maneira, como você trouxe, Wilson, de impor, né, é autoritário. Geralmente com o objetivo de dominação, né? Ter o rebanho ali sob o seu controle. Vou passar para você e vou citar alguns aqui que a gente... E vejam quantos e a gente pode refletir bastante se aplica essa questão, colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a fé cega e a fé racional. Se nós usarmos a nossa razão, a gente vai ver que tudo isso aqui cai por terra. Tá? Com todo respeito aos irmãos de outras religiões. Então vejam aqui, o problema da ressurreição, dizer que o corpo, corpo que desagregou totalmente, cientificamente é totalmente impossível. Não tem como ressuscitar aquele corpo. Os elementos estão totalmente diluídos depois de um certo ponto. E quando o problema da cremação? Só para vocês pensarem, tá? Virgindade de Maria, também, quem que impôs isso aí? Quem que falou que Maria não podia ser seria impura se tivesse tido Jesus, até porque tinha filhos, Jesus tinha irmãos, né? Só para vocês pensarem, vamos pensando isso ao longo do tempo, da semana. A Santíssima Trindade, outra criação humana. As penas eternas de céu e inferno, a gente falou aqui em outro dia, de que tal qual religião, não, fora dela não há salvação, e todos os demais são excluídos de Deus. Que Deus é esse? Falta bondade e justiça, né, para esse Deus, seria um Deus totalmente imperfeito. Anjos e demônios, a Gênese criada em 6 dias, que obviamente a ciência atesta ao contrário, seria outra impossibilidade. O pecado original, e a reencarnação que foi abolida, que lá atrás era admitida. Um apanhado para você sobre os dogmas. Então, partindo da ideia da Maria Ana, todos esses dogmas, essas questões se iniciaram lá na Antiguidade, né? Mais de 1.500 anos atrás. E o que eu acho um grande problema é que se manteve isso, apesar do desenvolvimento da ciência, do desenvolvimento intelectual da humanidade, do conhecimento que se tem hoje, e ainda se mantém aquelas imposições, como você falou, algumas absurdas, né, claramente desmistificadas pela ciência, pela lógica, pelo raciocínio, e ainda se mantém. Então, eu vejo que a pior parte disso é as pessoas ainda sustentarem algo que não se sustenta sozinho, mas não tem como. É inviável, isso, né? Racionalmente inviável sustentar uma ideia dessas. Né? Discute, briga, surgem os cismas, os desentendimentos por causa de certas situações. Aí nós temos os cultos, vou citar aqui, você fala um pouquinho também, sacramentos, né? O sacramento, a cerimônia de casamento, procissão, a confissão, penitência, imposta por homens, são pessoas interpostas, superior à maioria de nós, e a gente vê tanto escândalo cometido ao longo também dos séculos, nas várias religiões, né?
de pessoas que pregavam uma coisa e faziam outra. E às vezes faziam pior do que aqueles com quem aquelas pessoas se confessavam ou a quem eles passavam a penitência. O uso de roupas especiais, proibições diversas, são coisas que até alguns pseudo-espíritas, algumas instituições desorientadas, né, doutrinariamente falando, que ainda falam que tem que ter roupa especial. Daí você acaba se confundindo, colocam tudo no mesmo balaio, que tudo isso é espiritismo. Bem curtinho um comentário, por favor, sobre isso. Certo. A esse respeito dos cultos, né, principalmente no segmento da doutrina espírita, o que nós sentimos hoje é que vão pelo apelo social. Então, nós escutamos espíritos usando termos que não condizem com a doutrina, mas é para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Então, um exemplo é o tal dos chakras. Não existe na doutrina espírita chakras, existem centros de força, porque os chakras, ele vem lá do hinduísmo e lá eles têm outra nomenclatura, que é diferente dos centros de força dentro da doutrina espírita trazida ali para o nosso conhecimento, o André Luiz. Então, cor de roupa também está relacionado a um outro segmento que vê na cromoterapia, que é a terapia das cores. Então, não é doutrina espírita, tem os seus benefícios, é uma medicina alternativa também, vamos dizer assim, mas não é doutrina espírita. E muitas vezes, nós, para ficarmos mais fácil para entender, nós acabamos assimilando isso, né, incorporando isso dentro da casa espírita. Só que nós sabemos que a doutrina não tem ritual, não tem cor de roupa, não tem culto e não privilegia nem esse nem aquele. Porque qual é o objetivo da doutrina espírita? Falar em ritual, eu queria até passar já para ele aqui, eu também numerei alguns para rezar. Ter hora certa, lugar certo, ter que se ajoelhar, tomar uma posição determinada. Gente, reza-se em qualquer lugar, de pé, andando, da melhor maneira, no momento que mais o que conta é o recolhimento. Mas eu não vou nem comentar aqui todos eles, senão não vai dar tempo. Eu vou ler os demais aqui e vou deixar o Humberto comentar. A prática de jejum, autoflagelação, rezar de um determinado número de vezes, repetir a mesma oração, 1, 2, 50 vezes. A extrema-unção também, se fosse tão fácil chegar lá na hora e dizer que está arrependido de toda uma vida errada e desencarnar e já ficar numa boa, que bom se fosse assim, mas não é. Não vamos nos iludir quanto a isso. E você falando do passe, tem um problema às vezes em certas casas espíritas, gesticulação, tem médium passista que fica soprando, que coloca a mão na pessoa, isso está tudo errado, não são práticas recomendadas, e às vezes a própria água fluidificada, ela é terapêutica, sim, é um complemento de tratamento, mas às vezes a pessoa fica obcecada achando que só a água fluidificada, ou só o passe, ou os dois juntos que vão resolver o problema dela, quando ela tem que resolver de dentro para fora isso aí. Mas eu acabei falando, me antecipei um pouquinho, agora você fecha esse assunto. Mas a palavra-chave, de dentro para fora, é isso mesmo, né, Wilson? Porque todo ritual, o que ele é? Ele é exterior, né? Todo ritual é algum movimento exterior. Então eu vou estar preocupado com a roupa que eu vou vestir, com o movimento que eu vou fazer, o formato, como eu vou proferir uma prece, isso tudo é ritual. Isso não me ajuda em nada. Agora, como você falou, de dentro para fora, eu posso estar da maneira mais simples, como Jesus nos ensinou, você até citou, a simplicidade, né, em primeiro lugar, mas o meu coração cheio de alegria, cheio de boas intenções, desejando alguma coisa boa, eu posso transformar o ambiente, posso transformar até uma água, como se diz, água fluidificada, ela se transforma através do meu desejo, da minha boa vontade, do meu desejo de que aquela água seja benéfica a quem vai tomar ela. É uma oração. E eu não preciso nem um ritual, não preciso nem chegar perto da água.
né? Então é isso que desmerece os rituais, que prova que o que você falou, tem que estar no coração, tem que estar na mente das pessoas. É porque as pessoas acabam se apegando a esses detalhes e achando que se não fizer exatamente daquele jeito sempre, não vai funcionar. São pessoas de pouca fé, de fé cega, porque a lógica, a razão, se nós pensarmos para analisar, diante da grandeza de Deus, que vê todos os nossos problemas, que entende, que tem leis perfeitas, o universo não funciona com base em fazer, em usar a medalhinha, ficar beijando, entrar aquelas superstições, entrar, o atleta vai entrar no campo, tem que entrar com o pé direito, fazer o sinal da cruz, não precisa disso, porque a força está na mente. E principalmente nos valores morais que a pessoa apresenta, que também não adianta só naquele instante. Ela, para ter merecimento de um favorecimento, de um apoio maior por parte da espiritualidade, ela precisa vir ao longo do tempo se esforçando, né? Como nós colocamos aí no programa anterior, esse combate às más inclinações, aos nossos defeitos, procurando se corrigir. É isso que é necessário. Então o resto é só uma maneira de distrair e de enganar as pessoas muitas vezes. Quando a gente começa a dizer, faça isso, reze tantas vezes, tem que ser em tal hora, venha na casa espírita, você tem que tomar 7 passes. Como é que ela sabe que os 7 passes vai resolver para ela? Né? Onde é que está escrito isso? Que forma? Nada de números cabalísticos, não resolve, não é por aí. Já para a gente chegando bem ou menos no final, falta falar ainda sobre as imagens, né? Acreditar que Jesus, porque a gente devia de ver Jesus pregando lá fazendo o sermão da montanha, por exemplo, mas não, aí a gente coloca Jesus crucificado lá, e daí a gente acaba sendo até depressivo, eu acho. Não sei se você concorda com isso. Gostaria que você falasse um pouquinho. Então, por mais respeito que a gente tenha por Cristo, por outros expoentes da Igreja Católica ou não, seja quem for, não tem nada contra uma pintura, ter um quadrinho em casa e tal, para inspirar, bonito. Os grandes pintores pintaram muitas cenas bíblicas, né? Da Santa Ceia, ou Última Ceia, como queira, de Jesus, de Maria, mãe de Jesus. Tudo bem, como arte sim, mas não achar que tem que ter aquilo em casa e que aquilo vai resolver os nossos problemas. É por aí? Sim, nós temos que ver que os rituais nasceram lá na antiguidade, quando o homem não tinha compreensão, né, de um ser superior. Então, tudo que ele não compreendia, que ele tinha medo, como na natureza, ele atribuía como deuses. E ali ele fazia rituais, oferecia as virgens, eles ofereciam alimentos da colheita, e assim foi perpetuando, como o Humberto trouxe, né? E ficou até hoje isso. E as imagens, por que não, né, lembrarmos no Jesus, né, ali pregando no monte as bem-aventuranças, Jesus como esperança, como modelo e guia, um Jesus cheio de luz, nos abraçando, mostrando a nós que Ele é o Cristo, que Ele foi, mas tem o Cristo Consolador, é aquele Cristo que está sempre caminhando ao nosso lado. Vamos fazer as pinturas, mas as pinturas suaves, nós não vamos idolatrar, porque lá, né, atrás, quando nós formos ver, nós não devemos idolatrar imagens. Das imagens e de esculturas é matéria que pode ser dissolvido, quebrado e reconstruído, etc. Né? E Jesus não está ali, nem os espíritos superiores não estão ali. Eles são invisíveis nos nossos sentidos, mas podem estar muito mais ao nosso lado do que a gente ficar adorando lá aquela... vocês entenderam, não precisa a gente se estender mais, até porque nosso tempo está esgotado. Então fica aqui com os nossos demais quadros de hoje. Boa semana a todos. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, uma oração em tempos de pandemia. Educação, uma tarefa para toda a vida. As dores e os chakras. Os diversos tipos de educação e autoeducação. Em traços biográficos, o ilustre Alexander Arsakov. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos.
No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, vamos falar sobre loucura e suicídio. Esse tema se encontra no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que é tão importante falarmos sobre esse tema agora? Porque nós temos acompanhado um número excessivo, aumentado de transtornos mentais, ansiedade, depressão, todo tipo de transtorno que pode fazer com que em algum momento aquele indivíduo, devido às suas circunstâncias e dificuldades e também pelo seu desenvolvimento moral, ele opte pela via do suicídio. Alguns indivíduos adoecem severamente, que no Evangelho o termo é usado loucura, mas na psiquiatria e na psicologia nós chamamos de transtornos mentais. O que seria essa fase que o indivíduo se encontra sem esperança, sem motivação, achando que tudo de pior está acontecendo com ele? Bem, o Evangelho traz uma linda lição e que a gente pode utilizar para confortar os nossos corações. Começa assim: a calma e a resignação obtidas pela maneira de encarar a vida terrestre e pela fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é a melhor proteção contra a loucura e o suicídio. Ora, se nós tivermos confiança que não estamos sozinhos, que temos o nosso amigo espiritual que nos conduz, que temos aqueles amigos que são familiares, que nos orientam no mundo espiritual, que temos também familiares aqui que fazem parte da nossa vida, também amigos e pessoas queridas que podem conversar conosco quando não estamos bem, se entendermos que temos que confiar em Deus, que a morte não acaba com a vida do espírito. O espírito não morre. O espírito, ele continua, mesmo quando ele perde o seu corpo físico, mesmo quando a pessoa em desespero comete suicídio, pensando que vai acabar com aquele sofrimento. Bem, aqui nessa parte do Evangelho, há uma relação entre a visão materialista e a visão que o Espiritismo traz, que é de confiança na vida, de confiança de que tudo passa, de que podemos lidar com as nossas dificuldades, por pior que ela seja naquele momento. O Evangelho também traz as questões do desenvolvimento moral. Temos que trabalhar para que melhoremos a nossa condição moral, para que a gente confie em Deus, que façamos orações, que possamos pedir ajuda quando não estamos bem. Esse capítulo é muito interessante e eu recomendo que vocês façam a leitura dele na íntegra. Eu vou ler aqui só a parte final, que diz assim: portanto, o espírita tem como oposição à ideia de suicídio vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tão mais feliz, quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido sobre a terra. A certeza que, abreviando a sua vida, chega um resultado totalmente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair no outro pior, mais longo e mais terrível, que se engana se acredita que, matando-se, vai mais rápido ao céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com pessoas de suas afeições que lá esperava reencontrar. Do que se conclui que o suicídio, não lhe trazendo senão decepções, é contrário aos próprios interesses. Por isso, o número de suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável. Sim, porque o Espiritismo traz essa proposta de confiança na vida, traz essa proposta de que se estamos passando por uma adversidade, por uma dificuldade, é porque provavelmente estamos expiando alguma situação e nos desenvolvendo moralmente frente àquela situação. Então, meus amigos, confiemos, tenhamos fé e mantemos nossas orações
sempre em Jesus. Muita paz. Visite nosso canal no YouTube, Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Olá! Hoje no quadro O Espiritismo Responde, a pergunta que nos foi feita é se o espírito recobra a consciência logo após a morte. E, consultando a espiritualidade superior, Kardec fez esta mesma pergunta e nós sabemos que isso depende de cada um de nós. Quando desencarnamos, como falamos nós espíritas, esse desenlace, essa separação da alma e do corpo, ela acontece de forma gradual. Podemos dizer, inclusive, que se dá lentamente, mas vai depender de cada um de nós, da forma como vivenciamos a nossa existência. Sendo assim, um espírito que encarnado, que aqui viveu uma vida muito material, esse processo de separação e, por conseguinte, recobrar a consciência, ele será um pouco mais longo. Outros há que, à medida que viveram aqui, buscando a elevação de seus pensamentos, das suas atitudes, das suas ações, buscando uma vida muito mais espiritual do que material, pode ser que ele recobre essa consciência algumas horas após a sua desencarnação. A morte do corpo físico acontece. Por mais que esse desenlace se prolongue, não há como voltar à vida do corpo físico, né? Nós costumamos dizer desencarnação, mas há uma diferença entre a desencarnação e a morte, porque a morte do corpo, ela se dá e não tem como voltar. Agora, esse desenlace é gradualmente, como falamos. E há aqueles que viveram ou que vivem aqui apegados aos bens materiais, que são muito voltados para as questões da vida. Ao desencarnarem, muitas vezes ficam presos por dias, meses, anos. E há aqueles ainda, mas essas situações são muito raras, que acompanham inclusive a decomposição do seu corpo físico. Portanto, essa questão de recobrar a consciência, ela não se dá imediatamente. Digamos assim, se acontecesse comigo agora, enquanto estamos aqui, de eu vir a óbito, será que eu recobraria minha consciência de imediato? Vai depender só de mim. Então não há uma regra, não podemos afirmar que este ou aquele espírito, ao desencarnar, ele recobra prontamente a sua consciência, ou seja, imediatamente. Esse tempo vai depender, como dissemos, de um para outro. A nossa conduta aqui na Terra vai influenciar o nosso despertar na vida espiritual, na verdadeira vida. Muito obrigada e tenham todos uma excelente semana.